Boa noite, vamos para o momento da palavra aqui no nosso culto da noite, que é um culto virtual e por isso exige de nós um pouco mais de concentração. A gente está vendo esse culto, você está assistindo esse culto provavelmente pelo seu celular e exige um esforço maior para que você consiga acompanhar essa mensagem do início até o final. Então por isso, fique concentrado aqui, porque eu tenho certeza que assim como a palavra que eu vou compartilhar, ela abençoa a minha vida, ela vai abençoar a sua vida também. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no primeiro capítulo. 2 Coríntios, capítulo 1. A gente vai ler os versículos 3, 4 e 5. Vou ser bem breve nessa palavra, mas é uma palavra muito importante para a nossa caminhada, para a nossa vida. Esse entendimento que eu pretendo passar aqui hoje, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E essa é minha oração essa noite. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. Diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Em 2012, eu estava muito envolvido com a obra de Deus. Eu tinha apenas um ano que eu estava convertido, que eu estava na igreja, mas já estava fazendo a obra de Deus intensamente. Mas infelizmente eu não tinha base, eu não tinha ainda um preparo para que eu pudesse estar desempenhando as funções que eu estava desempenhando no reino de Deus. E aí foi o momento em que eu enfrentei uma luta muito grande na minha saúde. E foi como se Deus estivesse falando para mim: esse é o momento não para você trabalhar para mim, é o momento para que eu trabalhe em você. E aí eu entendi que mais do que trabalhar para Deus e às vezes num ativismo fazer, eu preciso deixar Deus trabalhar no meu coração. E esse momento de enfermidade foi um momento onde Deus trabalhou profundamente ao meu coração. E essa passagem, ela me acompanhou durante todo esse período, porque eu pude, através dessa passagem, entender que aquele momento, aquela fase, aquele momento de transição que eu estava passando, eu poderia ter um Deus que consola, um Deus que é misericordioso e consolador, e que nos consola para que a gente possa, a partir dessa experiência, consolar a outros. O versículo 3 diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Aqui o apóstolo Paulo, ele revela um pouco do caráter de Deus. Deus é um Deus de misericórdia e o Pai de toda consolação. Quando a gente for se aproximar de Deus, a gente precisa se aproximar dele, tendo consciência disso que o apóstolo Paulo está nos revelando aqui. O nosso Deus é um Deus de justiça, sim, é um Deus que ele tem ali os seus princípios e age de acordo com eles, mas também é um Deus de misericórdia. Misericórdias que são a causa de nós não sermos consumidos. E é um Deus de consolação, um Deus que nos consola, um Deus que em seu caráter ele é consolador. Então, esse entendimento é muito importante para que a nossa caminhada ao lado do Senhor, o nosso relacionamento ao lado do Senhor, seja um relacionamento onde a gente entenda de fato quem Deus é. Deus é misericordioso, Deus é consolador. Sabendo disso, o apóstolo Paulo, que estava passando por diversas privações, diversas provações, diversas perseguições ali na sua caminhada, durante esse período que ele está escrevendo a carta aos Coríntios também, ele escreve que esse Deus nos consola em todas as nossas tribulações,
para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então quer dizer, esse processo é como se através de nós fluísse um rio, onde nós recebemos, né, aquele consolo de Deus, e de nós flui, de nós, como a própria palavra de Deus jorra, nós somos fonte de água viva, e a gente, através da nossa vida, nós fluímos para que as pessoas também possam receber através de nós esse consolo, esse conforto de Deus. Às vezes a gente pensa e a gente encara as provações, as dificuldades que a gente enfrenta na vida simplesmente como algo duro, algo penoso, um castigo muitas vezes, mas não. Essa passagem aqui nos mostra que as nossas tribulações, elas têm um propósito. O propósito é que elas contribuem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e posteriormente para a nossa missão, porque aquilo que a gente enfrentou e que foi um meio pelo qual a gente recebeu o consolo de Deus, ele não tem um fim em si mesmo, mas ele serve como uma ferramenta para nos preparar, para que quando a gente encontrar uma outra pessoa que esteja passando por uma tribulação, por uma dificuldade semelhante, a gente, a partir daquela experiência, pode ser usado para abençoar outra vida e oferecer também um consolo de Deus para aquela pessoa que está passando por aquilo. Então, irmãos, a palavra de hoje é bem curtinha, mas eu queria que você meditasse e que você se aprofundasse nisso. Primeiro, no seu relacionamento com o Senhor, se aproxime dele sabendo quem ele é. Aqui, nesse pequeno trecho da palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos revela que o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus consolador. Isso precisa estar em nosso coração para que a gente se aproxime dele, sabendo desse caráter dele. É um Deus misericordioso, é um Deus que está sempre pronto a nos perdoar, que não nos julga conforme os nossos pecados. É um Deus que está sempre pronto a nos dar uma nova chance, nos ajudando a recomeçar. E um Deus de consolação, que diante de um sofrimento, diante da nossa dor, ele se compadece e nos oferece o seu abraço, o seu consolo, a sua paz. Diante disso, diante dessa realidade, sabemos que nos momentos difíceis nós temos esse Deus conosco, à nossa disposição, pronto a nos ajudar, prontos a segurar na nossa mão e nos fortalecer a nossa caminhada a partir do seu consolo. E que isso não para aí. A gente é consolado, nós somos consolados, nós somos confortados, nós somos reanimados para que a gente possa reanimar outras pessoas. Então aproveite todas as oportunidades que você tiver para que você seja um canal de bênção. Assim como Deus te abençoou, você possa abençoar outras pessoas. Assim como o Espírito Santo te tocou e te consolou e te confortou, assim como você pôde sentir o abraço do Senhor na sua vida, você também seja um canal para que outras pessoas também se sintam abraçadas pelo Senhor e muitas vezes possam até iniciar um relacionamento com Deus através da sua vida. Um dia eu estava jantando na faculdade e sentou do meu lado uma menina que ela estava quase querendo desistir da faculdade. E ela me cumprimentou, sentou, me cumprimentou e começou a jogar. Começou a falar tudo que ela estava passando, os problemas. E foi falando e aquilo... E muito do que ela estava passando em relação a desejo de desistir da faculdade, desejo de achar que não vai conseguir, diversos outros problemas pessoais dela, eu já tinha enfrentado. E ali eu pude compartilhar, eu pude reanimar ela, eu pude contribuir para que ela pudesse expandir o olhar dela naquele momento e enxergar que aquilo era só uma fase, só um sentimento ruim, só uma dificuldade, uma tribulação, e que ela não precisava desistir do seu sonho, dos seus objetivos.
Assim também, Deus quer que você aproveite todas as oportunidades que Ele te dá, para que você seja um canal, para que outros corações sejam animados, consolados, confortados através da sua vida. Eu quero orar por você, te enviando. Eu quero orar por você, para que os seus olhos estejam abertos em todos os momentos e você não perca nenhuma oportunidade, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook, seja numa conversa presencial. Você não perca as oportunidades para compartilhar o amor desse Deus que é misericordioso, que é consolador, que te consolou em diversos momentos da sua vida e está te chamando a consolar outros. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, eu coloco diante de Ti a pessoa que está me ouvindo do outro lado. Que o Senhor, Pai, nesse momento, Pai, possa capacitá-la, possa despertá-la para esse chamado que o Senhor nos deu aqui na Sua palavra. Nós somos instrumentos Teus para consolar a outros, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus consolador. Muito obrigado porque o Senhor nos consola. E muito obrigado, Pai, porque o Senhor também nos dá uma missão de ser um instrumento, de ser um canal para fluir através do Teu Espírito Santo e abençoar outras vidas, Pai. Que esse irmão, que essa irmã que está me ouvindo, Pai, possa, através dessa mensagem, desse vídeo, que essa pessoa, Pai, possa ser usada com autoridade, com poder, através do Teu Espírito Santo, para ser um instrumento de Deus, o Teu instrumento na vida de outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, amém.